Saudações, amigos do canal Solitário do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal depois de um período sem fazer vídeos aqui. Peço para você curtir, compartilhar, comentar, apoiar o canal com seu engajamento, com sua inscrição. Quem quiser apoiar financeiramente, está aí, ó, lasnochespix@yahoo.com. Dá uma força para fortalecer o canal, quem puder. Quero as coisas de graça, não quero ajudar em nada. Então não ajuda, tá? Vai cuidar da sua vida. Quer ajudar, não pode ajudar com dinheiro? Ajuda curtindo, compartilhando, comentando. Bom, teve um anime que eu esperei muito bem por ele, tá? Quando ele foi anunciado e ele saiu. É esse que tá passando agora, You and I Are Polar Opposites. Bom, meu inglês é uma porcaria, vocês já sabem, eu nunca fiz curso de inglês, eu aprendi inglês com músicas de rock. Então vocês devem perdoar a minha pronúncia. Devem perdoar que a minha pronúncia não é das melhores. E esse anime, eu me interessei por ele quando ele foi anunciado, 2024 para 2025, né? Aí eu comecei até a ler o mangá, mas no mangá não estava traduzido completo. Já tem mais de um ano, já tem um ano já isso, mais de um ano isso, né? Que foi anunciado, aí saiu agora, janeiro de 2026. Já está sendo lançado, tá? Hoje, por sinal, tem episódio novo, estou gravando no domingo. E agora o mangá está sendo traduzido direitinho. Bom, qual que é a dinâmica desse anime? Para quem não conhece, para quem não está interessado em ver, muita gente aqui no meu canal não se interessa em ver, reclama de eu falar de animes de romance, mas animes de romance tem muita coisa para a gente comentar. Né? Reclamam por eu falar de animes assim, mas eu vou continuar falando, tá? Você pode reclamar até sua cabeça explodir, que eu não vou parar de falar. E a dinâmica é pessoas, como o próprio nome fala, que são opostas uma da outra e que resolvem se relacionar. E tem três casais, basicamente, no anime. O casal protagonista, evidentemente, que é a Suzuki e o Tani. Né? Ela se chama Suzuki. Sim, a moto Suzuki Intruder. Eles até fazem piada disso no anime, no mangá. A Suzuki é uma garota muito extrovertida, pinta o cabelo de rosa, é toda espalhafatosa, toda bobona, é uma pessoa muito cheguei, vamos dizer assim. E o Tânia é um cara introvertido, uma pessoa mais calada. Mas não é uma pessoa, ai, bobona, beta pra cacete, não é isso não. Tá? E ele é uma pessoa mais quieta. E ela é apaixonada por ele, eles começam a namorar. Ao longo da história, vão se desenvolvendo outros casais também. Tem um cara que estuda com eles, que eu não lembro o nome, que ele vai começar a ter um relacionamento com a menina da outra sala, que fica na biblioteca junto com o Tani. Lá no Japão, os serviços internos da escola, muitos são feitos por alunos. Tem poucos funcionários nas escolas do Japão, pelo que eu já reparei. Funcionários assim, de zelador, assim, muita coisa empurrada pelo próprio aluno limpa, o próprio aluno varre, que é a coisa correta de se fazer, por sinal. Economiza dinheiro público, né? Apesar que as escolas lá são particulares, mas deve ter algum tipo de subsídio do governo, com certeza tem. Mas tem muita escola particular lá, mas tem escola pública também. Independente disso, é bom que seja assim para as pessoas terem noção de responsabilidade e parar de vandalizar as coisas. Aí, a biblioteca fica sempre alunos tomando conta. Você já deve ter visto em outros animes. E ela vai se apaixonar por esse rapaz que eu não lembro o nome dele agora. Yamada. É Yamada. Acho que é Yamada o nome dele. Não tenho certeza não. E tem o Taira e a Azuma. Azuma, aquele nome daquele cara lá do Naruto. A Azuma e o Taira também vão ter um relacionamento. E é sobre eles que eu quero falar. Porque a Azuma, você já deve ter visto, ela é aquela moça que aparece falando que gosta de boy lixo. Isso virou um meme. A cena na dublagem foi muito engraçada, foi muito bem bolada, né? O anime tá saindo dublado, tá? Em português direitinho. E ela fala que só gosta de boy lixo. Ah, o Tyra é um boy lixo? Claro que não, né? Não seria, né? O Tyra não é um boy lixo. O Tyra é o totalmente beta da história, vamos dizer assim, né? Ele é um cara que parece que ele era gordinho, aí ele ficou um pouco mais magro e ele queria mudar a sua personalidade, ser uma pessoa mais descolada. Mas ao invés de ficar um cara descolado, ele ficou um cara meio
Rimbaud, As Flores do Mal, acho que é isso mesmo, Rimbaud que escreve esse negócio, aqueles poetas românticos do século XIX, que tinha uma pegada mais sinistra, e fica uma coisa meio assim, ou uma coisa meio Cruz de Souza, sabe, simbolista, uma coisa mais assim, sombria, sabe, vozes veladas, não, brincadeira, ele não fica declamando poesia nenhuma não, mas ele fica uma coisa meio reflexiva, depressiva, olhando o mundo com dor, tá? Com a perspectiva da dor. Ele e essa Azuma se conhecem bem antes de ter estar estudando naquela escola, já se conheciam já, eles moram relativamente perto, parece que na história, e eles já se conheciam de outros colégios, eles tinham estudado junto já. Aí, ela, que gosta de boy lixo, se apaixona por ele. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Ela gosta de boy lixo, ele é o famoso pega ninguém, né? Nenhuma garota quis nada com ele, mas ela vai querer. Ela que tinha falado que não se interessa por cara bonzinho. Olha que delícia. Olha que delícia, gente. Ela vai se apaixonar por ele. Isso não é bom? Isso é maravilhoso. Mas você esperou tanto por esse anime por quê? É um anime divertido. O mangá, pouco que eu consegui ler, era divertido. E assim, o casal principal tem uma pegada mais ou menos mais inocente, mais adolescente mesmo, sabe? Apesar dela também ser meio vacilona. Eles mogam esse Taira, sabe? Mó palhaçada com esse Taira. Mas é interessante a história é bem construída. E é curto. O mangá já foi concluído, pelo que eu fiquei sabendo. Já está concluído o mangá. Então, a perspectiva é que tenha no máximo as 2 temporadas disso aí. Tá? Eu esperaria, eu gostaria muito que fizesse de tiro completo. 24 episódios, sabe? Adaptando tudo. Dá isso tudo, pelo que eu vi, tem uns 60 e poucos capítulos, parece. Eu não tenho certeza, tá, gente? Eu vi em inglês 60 e poucos capítulos. 24 episódios, daria para adaptar tudo, porque tem bastante coisa escrita. Apesar dele ser um mangá de romance, não tem aquela cena já. Até por isso também, né? Tem muita coisa escrita, muita coisa de falar, é aquele ritmo mais lento, né? Não vai ficar correndo. E também não vai dar para ficar alongando um episódio com meio capítulo, igual fizeram em Gachakuta. O Rudo olhando pro céu, assim, nunca vi esse céu antes, sabe? Não dá para fazer isso, mas também não dá para fazer um negócio muito corrido, de juntar 3 capítulos num episódio só, de porrada. Entendeu? Então, a minha expectativa seria uns 24 episódios. Talvez até com menos faça um anime, né? Não sei. Mas eu não sei também o que vai dar isso, se vai dar 12 episódios, depois vai fazer mais 12 futuramente, ou sei lá, mais 11, mais 10. Não sei, gente, eu não tenho nem ideia. Eu não vi ainda quanto que foi adaptado ainda. Eu não comparei o que já adaptou de capítulo de mangá em anime, sabe? Eu não vi isso ainda. E está sendo traduzido agora que tem um anime, né? Que beleza, né? A pessoa espera traduzir. Por isso eu gostaria muito que voltasse da Gashikashi para isso, para eu poder voltar a ler o mangá da Gashikashi em português. Não ter que ficar lendo em inglês picado. Bom, tirando isso, por que eu quero falar do Taira com a Azuma? Animes têm essa mania de querer colocar um cara introspectivo ou triste. Ele não é bem um cara introspectivo, ele é uma pessoa meio depressiva mesmo, sabe? A pessoa tristonha. É como se fosse uma coisa assim maravilhosa, sabe? O cara, eu tô com a impressão que eu perdi uma gravação que eu acabei de fazer. Tô com a impressão disso, mas depois eu vou dar uma conferida. Bom, gravar pelo StreamYard é foda, tá? Eu vou ter que dar um jeito de olhar depois onde é que tá a gravação. O Taira tem uma pegada meio desse meio depressivo, sabe? Uma coisa meio assim, tristonha, um cara meio sabe? Olha tudo pelo lado negativo. Porque se a gente for parar para pensar, o mundo é realmente muito podre. Então não tem como você ver as coisas também assim com olhos tão lindos. Ai, tudo é lindo, maravilhoso, tal. Mas e a mulher é rodada. Ela é tão rodada assim. Ela já deu para quantos? Não é isso. Por que eu quero dizer? Mangá, por que eu tô falando focando em mangá e anime? Mangá e anime tem mania de botar assim. Tirando aquele caso
daquele anime horrível, Our Dating Story, e de um outro mangá que eu descobri que tem a mesma temática. A que a mulher deu mesmo para um monte de caras. Essa Asuma parece que ela só saiu com os caras, com alguns caras. Saiu, não chegou a ter relação com eles. Pelo menos não é deixado claro. Vamos botar que ela fez mesmo. Mas assim, ela tá com 15, 16 anos, mais ou menos assim. Pô, bastante, né? Bastante para a idade. Mas ela vai parar de fazer isso. Então, ela não vai chegar aos 29 assim, aos 25 assim, aos 34 assim, aos 32 assim, entendeu? Ela não vai chegar aos 23 assim. Ela vai parar com 16 anos, mais ou menos. Que ela percebe que o grande amor da vida dela é o cara depressivo com que ela conversava, mas nunca levou o cara completamente a sério, nunca preocupou em entender os sentimentos dele, né? Ele tava, ainda assim, ficam pegando que o cara tá numa vibe de ficar pensando bobagens, que aquilo são bobagens, que a gente tem que viver a vida e ser feliz. Quem pensa assim, geralmente é um pensamento meio rasta do Brasil paralelo, né? Não come em qualquer restaurante, não olha a cozinha, sabe? É um pensamento meio rasta da Brasil paralelo, meio Kim Paim, sabe? Red Pill tá errado, os Red Pills são chatos, eles não gostam de mulher, sabe? Que come em qualquer restaurante, pô, você fica aí reclamando, come no lanche do pé de porco, chega lá, o cara tem literalmente um pé de porco no lugar do pé, sabe? Não reclama só porque o chapeiro morreu em cima da chapa e o sangue dele entrou no freezer. Pô, não reclama disso não. Sabe? É esse tipo de pensamento. E a anime trata a coisa como uma forma meio lúdica e meio idílica, sabe? Lúdico significa que tá divertido. Ah, pô, ele se divertiu, ele descobriu o amor junto com ela. Tem uma cena que eles correm juntos, da chuva tal. Aí ele se diverte, ele percebe que a companhia dela é tão boa e que ela é muito carinhosa com ele. E idílico, porque tudo se resume de uma forma pacífica. Tudo se resolve bem. Não tem briga, não tem descarga emocional, não tem consequência, não tem sequela, não tem nada. É simplesmente a moça, ela só queria encontrar o amor verdadeiro. E ela encontrou com ele, depois que ela saiu com um monte de boy lixo, mas ela encontrou com ele. Sabe, como ela mesma fala, eu só gostava de boy lixo. Pô, ela percebeu isso depois de quantos boy lixo, né? E assim, gente, o que sobra realmente para um cara é isso. E agora, o que vem a ser o tal do beta, né? Porque todo mundo fala assim, sobrou pro beta. E eu percebo que a sociedade pensa o seguinte: quem fica falando isso, sobra pro beta, tudo mais, tá, blá, 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 vamos definir o que é o beta. O beta é o cidadão comum, cara. Eu tava fazendo uma live outro dia sobre isso no meu outro canal, Palácio das Noites, a respeito do escândalo que envolveu recentemente uma influenciadora americana, que traiu o namorado noivo dela com o patrão dela, uma influenciadora cristã americana. E assim, aí o nego fala, que tem um rapaz lá que comenta no meu canal, falou que tem muito corno beta católico por aí, que tem de corno beta católico, não, sabe, não tá no gibi, sabe? Aí nego fala, que sobrou pro beta, o beta foi corno, blá, 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 tal. Mas o que vem a ser o beta? O que vem a ser o beta? Porque o que vem a ser o Shed Alpha? O Shed Alpha é o cara canalha. É o cara que é canalha. É o cara que vai viver uma vida louca, irresponsável, sugando, inclusive, esse beta pobre, esse beta, esse tal beta. O beta é simplesmente um cidadão que não descumpre lei, ordinariamente, que trabalha, que é minimamente responsável, que tem realmente sentimentos verdadeiros por alguém, sabe? É isso que vem a ser o beta. É isso que vem a ser o beta de verdade. Não é o cara. Não é uma condição física que você adquire, não é uma condição física inata e não é uma doença.
sabe? Não é algo que você consegue evitar completamente com treinamento. Você não vai fazer igual os boxers na guerra dos boxers na China, ir para uma montanha, treinar 100 dias de Kung Fu, e você depois vai falar que consegue ser invulnerável a balas de fuzil. Ou 300 dias de treinamento você consegue voar, entendeu? Se você dobrar o ar igual o Aang do Avatar. Não, não é isso. Primeiro que isso é loucura, né? E se você fizer um treinamento de desenvolvimento masculino, de desenvolvimento pessoal, você não vai ficar imune a isso. Não vai. Entendeu? Eu sinto dizer isso. Eu sinto dizer isso, que eu gostaria que houvesse um meio de evitar que essas situações acontecessem. Porque eu não vou também fazer igual uma pessoa conformada, com mal, que acha assim, não, é vantagem assumir a mulher rodada e tudo mais e tal. Primeiro que a gente, pegando o exemplo do anime, o anime não é um exemplo bom, ao mesmo tempo é um exemplo útil, porque ele está mostrando uma visão idílica e lúdica da situação, que não é real, obviamente. Que não vai ser real, obviamente. Então, ele não é que ele está te incentivando aquilo é uma idealização, aquilo é um romantismo que é feito. Então, você olha para o anime, você tem que saber que na vida real vai ser o oposto disso. Mas aquele oposto pode acontecer. Pode acontecer na sua vida. Entendeu? E não tem treinamento, não tem curso, não tem mentoria que vai literalmente livrá-lo disso aí. Você corre o risco disso acontecer com você, independente da sua vontade. Bom, gente, tá aí meu comentário. Eu só queria falar isso mesmo, fazer um vídeo bem curto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Curta, compartilha, comenta, apoia o canal financeiramente, se você puder.